Quanto menos você se explica, mais as pessoas podem começar a respeitar seus limites. Mas por que algo tão simples como parar de justificar cada escolha, cada opinião e cada atitude pode mudar completamente a forma como os outros enxergam você? A resposta está em um dos mecanismos mais profundos da psicologia humana, a maneira como interpretamos confiança, segurança e valor pessoal. Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata apenas de manter a calma em momentos difíceis. Trata-se de compreender como sua mente influencia silenciosamente suas palavras, suas atitudes, seus relacionamentos e até a forma como as pessoas percebem sua presença. Muitas vezes, a necessidade constante de se explicar nasce do medo de ser mal interpretado, rejeitado ou julgado. Mas esse comportamento pode transmitir insegurança sem que você perceba. Neste vídeo, vamos explorar a psicologia por trás da necessidade de justificar tudo, entender por que algumas pessoas conquistam mais respeito quando falam menos e como pequenos ajustes no seu comportamento podem transformar a maneira como você se posiciona diante dos outros. Você vai descobrir os padrões psicológicos que fazem muitas pessoas buscarem aprovação constantemente, porque o excesso de explicações pode enfraquecer sua autoridade e como desenvolver uma comunicação mais segura e consciente. Este é um espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. Aqui, analisamos o comportamento humano de forma racional para revelar aquilo que acontece dentro da nossa mente, mas que muitas vezes passa despercebido. Se você já sentiu que precisava convencer as pessoas sobre suas decisões, explicar demais suas atitudes ou provar constantemente que tinha boas intenções, este vídeo pode revelar algo importante sobre o funcionamento da sua mente. Porque a verdadeira questão não é apenas o que você fala, mas o que o seu comportamento comunica antes mesmo das suas palavras. Se você ficar até o final, entenderá por que o silêncio, quando usado da maneira correta, pode transmitir mais confiança do que 1000 justificativas. Você vai descobrir como a psicologia explica essa mudança de percepção e por que algumas pessoas são respeitadas não porque tentam provar seu valor, mas porque aprenderam a demonstrá-lo através da forma como se posicionam. Porque, no fim, a questão não é apenas convencer os outros sobre quem você é construir uma segurança interna que faz você não precisar convencer ninguém. Você já percebeu como, às vezes, você sente que precisa explicar cada decisão que toma? Como se fosse necessário convencer as pessoas de que você tem uma boa intenção, que sua escolha faz sentido ou que você não está tentando machucar ninguém. Talvez você mande uma mensagem longa tentando esclarecer algo simples, justifique por horas uma atitude sua ou fique imaginando o que os outros estão pensando sobre você. E o mais curioso é que, muitas vezes, ninguém sequer pediu uma explicação. Esse comportamento parece apenas uma tentativa de se comunicar melhor, mas por trás dele pode existir uma dor emocional muito comum, o medo de ser mal interpretado. Muitas pessoas carregam uma necessidade silenciosa de provar que são boas, corretas ou suficientes. Elas sentem que, se não explicarem tudo perfeitamente, alguém pode criar uma imagem errada sobre elas. O problema é que essa busca constante por aprovação pode desgastar a mente. Aos poucos, a pessoa começa a viver tentando controlar a percepção dos outros, como se sua tranquilidade dependesse da opinião de cada indivíduo ao redor. É como carregar uma responsabilidade impossível, tentar administrar pensamentos que não pertencem a você. E talvez isso aconteça com você em situações simples do cotidiano. Quando um colega faz uma crítica e você sente uma necessidade imediata de se defender. Quando alguém interpreta uma mensagem de forma diferente e você passa vários minutos tentando corrigir a impressão causada. Ou quando você toma uma decisão pessoal e sente que precisa apresentar uma lista de motivos para que as pessoas aceitem. O que muita gente não percebe é que esse padrão não nasce apenas das palavras que são ditas, mas da forma como a mente interpreta rejeição, julgamento e insegurança. Em muitos casos, explicar demais não é sobre esclarecer uma situação, é sobre tentar aliviar uma ansiedade interna. E essa é uma das partes mais interessantes do comportamento humano. Quanto mais uma pessoa sente que precisa provar o próprio valor, mais ela pode transmitir a sensação de que está buscando uma validação externa. A mente cria um ciclo onde a tentativa de conquistar respeito acaba produzindo exatamente o efeito contrário. Mas existe uma diferença importante entre se comunicar com clareza e sentir que você precisa se justificar para ser aceito.
Entender essa diferença muda completamente a forma como você se posiciona nas relações, porque respeito não nasce apenas daquilo que você fala, ele também nasce da segurança que você transmite quando não sente a necessidade de convencer todos ao seu redor. O que a maioria das pessoas não percebe é que a necessidade de se explicar o tempo todo não começa no momento em que você abre a boca. Ela começa muito antes, dentro da sua própria mente. Existe um processo silencioso acontecendo. Seu cérebro tenta prever como as outras pessoas vão reagir, quais julgamentos podem surgir e como evitar uma possível rejeição. É uma tentativa de proteção, mas que muitas vezes acaba prendendo você em um comportamento que enfraquece sua própria segurança. Pense em uma situação comum. Você toma uma decisão que sabe que é importante para a sua vida, mas antes mesmo de alguém questionar, você já está criando uma defesa na sua cabeça. Você imagina as perguntas que podem fazer, prepara respostas, pensa em todos os argumentos possíveis e sente que precisa estar pronto para se justificar. O curioso é que, em muitos casos, a maior cobrança não vem das pessoas ao redor, vem da própria mente tentando evitar uma desaprovação que talvez nem aconteça. Esse padrão acontece porque o cérebro humano não gosta de incerteza. Quando existe a possibilidade de sermos julgados, nossa mente tenta recuperar uma sensação de controle criando explicações, justificativas e argumentos. Só que existe um problema. Quanto mais você tenta controlar a forma como os outros enxergam você, menos liberdade você sente para simplesmente agir de acordo com aquilo que acredita. Na vida social, isso aparece de diversas formas. É a pessoa que pede desculpas várias vezes por algo pequeno. É aquela que explica uma escolha pessoal para familiares que nem perguntaram. É quem sente necessidade de provar que não é uma pessoa fria, egoísta ou errada apenas porque colocou um limite. Aos poucos, esse comportamento ensina o próprio cérebro que a opinião dos outros sempre precisa ser administrada. E existe uma contradição interessante. Quando você tenta convencer alguém a todo momento sobre seu valor, pode acabar transmitindo insegurança, mesmo tendo boas intenções. As pessoas geralmente percebem mais a sua postura do que a quantidade de palavras usadas para explicar algo. O respeito nas relações não vem de nunca falar ou nunca esclarecer uma situação. Ele aparece quando existe equilíbrio. Quando você consegue explicar algo porque escolheu fazer isso, e não porque sente que precisa desesperadamente ser compreendido por todos. A grande mudança acontece quando você percebe que nem todo julgamento precisa ser corrigido, nem toda opinião precisa ser respondida e nem toda interpretação sobre você precisa ser controlada. Porque, em muitos momentos, a necessidade de se explicar revela menos sobre o que os outros pensam e muito mais sobre o quanto você confia na própria posição. E é justamente essa confiança que começa a transformar a forma como as pessoas passam a enxergar você. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a perceber uma diferença curiosa nas relações sociais. Existem pessoas que parecem ser respeitadas naturalmente, que conseguem se posicionar sem precisar convencer ninguém, enquanto outras sentem que precisam lutar constantemente para serem ouvidas, valorizadas ou levadas a sério. E muitas vezes essa diferença não está relacionada apenas à personalidade, inteligência ou capacidade de comunicação. Está ligada aos sinais emocionais que cada pessoa transmite sem perceber. Quando alguém sente uma necessidade constante de se explicar, justificar suas escolhas ou buscar aprovação, seu comportamento pode começar a enviar uma mensagem diferente daquela que ela gostaria. Por dentro, a intenção é mostrar cuidado, educação e desejo de ser compreendido. Mas, para quem observa de fora, esse excesso de explicações pode transmitir dúvida, insegurança ou a sensação de que aquela pessoa ainda não confia totalmente na própria decisão. E isso acontece em situações muito comuns. Imagine alguém no trabalho que apresenta uma ideia e passa mais tempo tentando provar porque ela é válida do que defendendo o próprio ponto com tranquilidade. Ou uma pessoa em um relacionamento que sente que precisa explicar cada sentimento, cada atitude e cada mudança de comportamento para evitar qualquer possibilidade de conflito. Com o tempo, ela pode acabar se colocando em uma posição onde sempre parece estar pedindo permissão para ser quem é. O mais interessante é que esse padrão pode afetar até mesmo a forma como a própria pessoa se enxerga. Cada vez que ela acredita que precisa convencer os outros sobre seu valor, reforça internamente a ideia de que talvez seu valor dependa da aceitação externa. E isso cria um ciclo difícil de perceber. Quanto mais ela busca reconhecimento, mais ela sente necessidade de buscar novamente. Mas pessoas que demonstram segurança não são aquelas que nunca explicam nada. Elas também conversam, esclarecem e reconhecem erros. A diferença é que elas não fazem isso movidas pelo medo de serem rejeitadas.
Seu cérebro não reage apenas ao que está acontecendo agora. Muitas vezes, ele reage também ao que aquilo representa para você. Por trás da necessidade de se explicar demais, existe uma raiz emocional que muitas pessoas nunca percebem. Algumas reações do presente são influenciadas por experiências passadas que deixaram marcas na forma como você enxerga aceitação, rejeição e valor pessoal. Talvez em algum momento da sua vida você tenha aprendido, de forma direta ou indireta, que precisava explicar suas escolhas para evitar conflitos. Talvez você tenha convivido com pessoas que questionavam constantemente suas decisões, que faziam você sentir que precisava provar suas intenções ou que interpretavam seus erros como algo maior do que realmente eram. Com o tempo, a mente começa a criar uma estratégia de proteção, explicar tudo antes que alguém critique. O problema é que essa estratégia pode continuar funcionando mesmo quando o cenário muda. Você cresce, muda de ambiente, conhece novas pessoas, mas aquele padrão emocional continua aparecendo. É como se uma parte da sua mente ainda estivesse tentando evitar uma situação antiga, mesmo que ela não esteja mais acontecendo. E isso aparece em pequenos momentos do cotidiano. Uma mensagem visualizada e não respondida pode gerar uma vontade enorme de explicar se você fez algo errado. Uma expressão séria de alguém pode fazer sua mente criar várias possibilidades negativas. Uma simples discordância pode parecer uma ameaça à sua imagem. Não porque a situação atual seja realmente perigosa, mas porque ela ativa uma sensação conhecida. A memória emocional funciona dessa maneira. Ela guarda não apenas acontecimentos, mas também sentimentos associados a eles. Por isso, duas pessoas podem passar pela mesma situação e reagir de formas completamente diferentes. Enquanto uma consegue enxergar apenas um comentário comum, outra pode sentir como se estivesse sendo rejeitada ou julgada. E quando esse padrão se repete durante muito tempo, a pessoa começa a confundir cuidado com necessidade de aprovação. Ela acredita que está apenas sendo educada ou tentando evitar problemas, mas na verdade pode estar tentando garantir uma segurança emocional que deveria vir de dentro. A mudança começa quando você percebe que nem toda situação atual merece uma reação criada por feridas antigas. Nem todo silêncio significa rejeição. Nem toda discordância significa que você precisa se defender. Nem toda opinião contrária exige uma explicação detalhada. Porque a verdadeira segurança emocional aparece quando você consegue olhar para uma situação presente sem deixar que antigos medos controlem sua resposta. E quando isso acontece, algo muda na maneira como você se comunica, porque você deixa de falar para apagar uma insegurança e começa a falar apenas quando realmente tem algo importante para dizer. Essa diferença revela um dos pontos mais poderosos sobre respeito e presença nas relações humanas. No momento em que você começa a perceber esses padrões em vez de apenas reagir automaticamente, algo importante começa a mudar dentro da sua mente. Não significa que, de repente, você nunca mais vai sentir vontade de se explicar, que todas as inseguranças vão desaparecer ou que as opiniões das pessoas deixarão de importar. A mudança real não acontece quando você elimina completamente essas emoções, ela acontece quando você passa a entender de onde elas vêm e escolhe como responder a elas. Durante muito tempo, muitas pessoas acreditam que precisam encontrar a maneira perfeita de serem compreendidas por todos. Elas pensam que, se explicarem melhor, se escolherem as palavras certas ou se mostrarem todos os lados da história, finalmente serão vistas da forma correta. Existe um motivo pelo qual algumas pessoas passam anos tentando mudar comportamentos, controlar emoções e entender seus próprios pensamentos, mas continuam presas nos mesmos padrões. Muitas vezes, o problema não está na falta de esforço. Está na falta de compreensão sobre aquilo que acontece dentro da própria mente. Se você sente que repete ciclos emocionais, reage de maneiras que nem sempre entende, carrega conflitos internos ou deseja desenvolver um autoconhecimento mais profundo, existe um material criado para ajudar você nessa jornada de compreensão. O Bom Dia Café, Ponto com Terapia reúne conhecimentos da psicoterapia, psicanálise e filosofia de uma forma prática e acessível, trazendo reflexões sobre conceitos fundamentais como inconsciente coletivo, arquétipos, sombra, persona, sonhos e símbolos, além de conexões com ideias de Freud, Lacan, Winnicott e princípios do taoísmo. Mais do que acumular informações, esse conteúdo foi pensado para ajudar você a olhar para dentro, compreender suas emoções, identificar padrões repetitivos e construir uma relação mais consciente consigo mesmo. Não é sobre encontrar respostas prontas ou soluções mágicas. É sobre desenvolver clareza, ampliar sua percepção e entender melhor a própria história, seus pensamentos e seus comportamentos.
Se você sente que existe uma parte da sua vida emocional que ainda precisa ser compreendida, o link está no comentário fixado. Continue acompanhando o vídeo, porque a próxima parte vai aprofundar ainda mais essa reflexão sobre a mente humana e pode transformar a forma como você enxerga seus próprios padrões. Talvez a maior mudança aconteça quando percebemos que o respeito que buscamos nas outras pessoas começa muito antes da forma como elas nos enxergam. Ele começa na maneira como nós mesmos lidamos com aquilo que sentimos, pensamos e acreditamos sobre quem somos. Durante muito tempo, muitas pessoas acreditam que precisam encontrar as palavras perfeitas, explicar cada detalhe ou convencer todos ao redor para finalmente serem compreendidas. Mas a mente humana funciona de uma forma mais profunda do que isso. Muitas vezes, aquilo que tentamos transmitir através de muitas explicações já está sendo comunicado pela nossa postura, pela nossa segurança e pela forma como lidamos com as situações. Quando alguém deixa de viver tentando controlar cada interpretação externa, algo muda silenciosamente. Talvez o verdadeiro significado de ser respeitado não esteja em fazer com que todos entendam você completamente. Talvez esteja em chegar a um ponto onde você entende a si mesmo o suficiente para não precisar transformar cada momento em uma tentativa de explicação. E quando essa percepção muda, o silêncio deixa de parecer ausência. Ele passa a representar presença. As poucas palavras deixam de parecer falta de argumentos. Elas passam a revelar clareza. No final, a mente humana revela algo curioso. Quanto mais uma pessoa depende da aprovação externa para se sentir segura, mais distante ela fica da própria essência. Mas quando ela começa a construir essa segurança internamente, a forma como se relaciona com o mundo também começa a se transformar. Porque algumas das pessoas mais respeitadas não são aquelas que encontram uma maneira de convencer todos ao seu redor, são aquelas que aprenderam que seu valor não precisa ser explicado o tempo inteiro. Se este vídeo fez você enxergar sua própria mente de uma forma diferente, deixe seu like para apoiar esse conteúdo e ajudar mais pessoas a entenderem melhor o próprio comportamento e suas emoções. E se você chegou até aqui, quero saber uma coisa. Escreva nos comentários a palavra consciência. Esse será o sinal de que você acompanhou essa reflexão até o final e está buscando compreender melhor seus próprios padrões. Aproveite também para se inscrever no canal, porque aqui você encontra conteúdo sobre psicologia, comportamento humano, emoções, relacionamentos e desenvolvimento pessoal, sempre buscando revelar aquilo que acontece dentro da nossa mente, mas que muitas vezes passa despercebido. E não saia ainda. Clique no vídeo que apareceu no card, porque ele continua exatamente essa jornada de compreensão sobre a mente humana e pode revelar outros padrões de comportamento que influenciam sua vida sem você perceber. Você também pode acessar a nossa playlist completa, onde reunimos conteúdos para ajudar você a entender melhor suas emoções, pensamentos e atitudes no dia a dia. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.